O Leão do Egito. Por mais de um século e meio depois da morte de Saladino em 1193, os membros da dinastia saudita dominaram o Islã do Oriente Próximo. Saladino havia levado à condenação e à derrota aos francos cristãos que moravam no Levante, reconquistando Jerusalém e rechaçando a terceira cruzada de Ricardo Coração de Leão, mas envolvidos em suas mesquitas rivalidades, mais tarde os Ayabúbidas mostraram-se dispostos a viver em relativa paz com os remanescentes estados cristãos, e o que os muçulmanos cristãos dispostos a manter laços comerciais mutuamente proveitosos. A negociação, a acomodação e a trégua tornaram-se ordem do dia. Os governantes islâmicos de Damasco, Cairo e Alepo ainda se proclamavam campeões da jihad, mas sua luta tornou-se interna, a ser expressa em obras, purificação espiritual e patrocínio religioso, das, em vez de abraçar a forma militarista externa, travando a Guerra Santa. Os Iabúbidas buscavam o geral limitar conflitos, sempre consistente de que a agressão poderia provocar uma cruzada perigosa e desordenada da Europa Ocidental. Estes modos vivendi, este modus vivendi de delicado equilíbrio seria dramaticamente derrubado quando as duas superpotências orientais, os mamelucos e os mogóis, ganharam a preeminência do Levante. Cada uma delas contava com temerosa força militar, ao contrário de qualquer outra coisa testemunhada na Idade das Cruzadas. O seu impacto monumental reformou o destino da Terra Santa. A história das Cruzadas, obscurecido para estes dois enormes monstros ultralatinos, tornou-se terceiro por vezes quase incidental, desafiante da luta pelo domínio do Oriente. Novas forças no Oriente Próximo. Uma nova dinastia islâmica, Sultanato Mameluco, governado por membros dessa elite militar, soldados escravos, tomou o poder no Egito, na esteira da cruzada fracassada do rei Luís IX da França, Luís IX da França. Uma luta pelo poder intricada e brutal atormentou toda a década de 1250, à medida que os líderes mamelucos procuraram derrubar os últimos vestígios de autoridade. Ayubida, a região do Nilo, a elite do regimento Bahriya foi forçada a fugir do Egito em 1254, 254, quando os comandantes, 1254, quando os comandantes, 1254, 1254, quando os comandantes, 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 1254, qu
Akitai foi assassinado pelo feroz senhor da guerra Kikutus, ponta de lança de uma facção mameluca rival. 3 anos depois, Sajar al-Din, viúva do último grande sultão Ayyubida al-Salim, foi executada e Qutuz gradativamente assumiu o controle do Egito, enquanto ainda governava em nome do jovem sultão Titere al-Mansur Ali. Enquanto isso, os soldados Bahriah foram auxiliados sob a liderança de Baibars, um dos conspiradores no assassinato em 1250 de Tu-Rashan, o herdeiro Ayyubida, nascidos por volta de 1221. Baibars era um turco alto de pele escura, oriundo do grupo Kipachak. O forte de belicoso povo das estepes russas, conhecido no mundo antigo como Cumanos. Dizem que ele possui uma voz notoriamente poderosa, mas sua característica mais marcante estava nos seus olhos azuis, um dos quais exibiu uma pequena, embora visível, mancha branca do tamanho de uma cabeça de alfinete. Levando como escravo, com 14 anos de idade, Baibars começou o treinamento como mameluco e assim passou pelas mãos de diversos donos antes de eventualmente ser recrutado para o novo regimento Bahriah e al-Salim de 1246. Ali, sua habilidade marcial e liderança logo foi reconhecida e ele lutou contra os cruzados do rei Luís IX na Batalha de Manchúria em 1250. De meados para o final da década de 1250, Baibars e o Bahriah serviram para uma sucessão de emires ayábidas ineficientes que tentavam desesperadamente se agarrar ao poder na Síria, Palestina e Transjordânia. Entre eles estavam Al-Nasir e Suf, o governante nominal de Alepo, Damasco, um emir nascido numa linhagem nobre, sendo neto de Saladino, mas singularmente incapaz de enfrentar violentos desafios desta área turbulenta, com lealdades oscilantes e potências mundiais emergentes. Durante esse período, Baibars aprimorou sua habilidade como comandante militar, conseguindo um certo número de sucessos impressionantes, mas também sofrendo algumas derrotas humilhantes. Nisso tudo ele foi muito apoiado por muitos mamelucos e por Kalaum, um outro turco, Kipachak, e talvez seu mais próximo amigo, o companheiro de armas, com um olho sempre atento para os eventos no Egito. Baibars
tendo duas vezes, tentou duas vezes invadir a região do Nilo e depois Quitus, mas superado, superado pesadamente em termos numéricos, mostrou-se incapaz de obter uma vitória significativa. Em 1259, Abacha já havia se mostrado um general experiente com um apetite óbvio para o avanço, mas até então não tiveram oportunidade de realizar missões ou mostrar evidente potencial. Essa oportunidade viria para ele, todo o regime militar mameluco com o aparecimento de uma nova devastadora ordem do Oriente Próximo muçulmano. Por volta do ano de 1206, um senhor da guerra chamado Temujin uniu as tribos mongóis nômades da vasta área dos estepes asiática de Mongólia e assumiu o título de Chinggis, ou Gengis Khan, literalmente governando inflexível. Gengis e seus seguidores eram movidos por uma fome comensurável de guerra e acreditavam dentro dos fundamentos da sua fé pagã que os mongóis haviam sido destinados com um decreto divino a conquistar o mundo inteiro pela obstinada força de vontade. Gengis transformou as tribos mongóis feudais em um exército incontrolável, aproveitando-se da inata resistência de seu povo a suas incomparáveis habilidades como cavaleiro e arqueiro. Nos 50 anos seguintes, primeiros sob Gengis Khan, depois, após sua morte em 1227, sobre os seus filhos, os mongóis explodiram pela face da terra. Era uma força sem paralelo no mundo medieval, talvez em toda a história humana, cansados e totalmente intransigentes em seu tratamento de guerra. Esperavam que seus inimigos mostrassem submissão imediata ou encarassem a aniquilação total. E por volta de 1250, seus domínios estendiam-se da China à Europa, do Oceano Índico às terras vazias da Sibéria. Esta expansão exponencial, inevitavelmente, pôs os mongóis em contato com muitos cristãos e muçulmanos. Tendo subjugado a China, os mongóis começaram seu avanço para o oeste. 1229, esmagando os governantes islâmicos no norte do Irã. Um avanço provou que a fuga dos Khorasmi's para o norte do Iraque acabou culminando na invasão da Khorásmia da Terra Santa em 1244. Entre 1266 e 1239, a horda mongol derrotou os cristãos orientais da Geórgia e da Grande Armênia. 1243, invadiu a Ásia Menor, subjugando a dinastia turca Seljúcida, que havia governado a região desde o século XI. Na década de 1230, os exércitos mongóis também conquistaram as estepes ao sul da Rússia, estabelecendo uma forma de governo que ficou conhecida como a Horda Dourada. Ironicamente, isso fez com que muitos dos turcos quipacheques nativos da região se tornassem refugiados, deslocando-se para o sul, caíram nas garras dos comerciantes de escravos e assim incrementaram enormemente a disponibilidade de recrutas mamelucos para os muçulmanos do Egito. Avançando para o oeste, os mongóis acabaram por encontrar os cristãos latinos da Europa, onde os adventos foi causado com mistura
de medo, confusão e incerteza. A notícia de que os muçulmanos do Irã tinham sido derrotados por forças desconhecidas da terra distante do Oriente chegaram aos homens da Quinta Cruzada, no Egito, em 1221, fazendo muitos francos imaginar que os mongóis poderiam, na verdade, ser valiosos aliados. A princípio, esta opinião ganhou credibilidade, pois os, né, os nebulosos orientais foram associados com a antiga lenda do Preste João, um poderoso rei cristão de uma antiga profecia. Ele surgiria no Oriente na hora mais negra da cristandade para apoiá-la. Com o tempo também ficou claro que os cristãos nestorianos, uma seita não há muito estabelecida na Ásia Central, haviam conseguido exercer certa influência entre os mongóis, chegando a converter as esposas de alguns dos principais senhores da guerra, mas a cristandade latente percebeu que os mongóis, ou tártaros, como ficaram conhecidos na Europa, não eram meramente poder estrangeiro distante, é mais uma ameaça imediata e potencialmente letal. Em 1241, o exército mongol avançou a partir da Rússia e passou o ano seguinte pilhando, aterrorizando a Polônia, a Hungria e o leste da Alemanha, provocando a destruição indescritível, mesmo diante dessa devastadora incursão. Os governantes da região envolvidos em suas próprias disputas demoraram a reagir e muitos continuaram a nutrir ideias de acomodação ou alianças. A partir no final da década de 1240, o papado romano enviou duas embaixadas missionárias ao mongóis, comandadas por grupo de frades. Estes enviados francos viajaram milhares de quilômetros para visitar as extravagante corte mongol em Karakorum, na Mongólia. A Espanha se converteu a Grande Khan ao cristianismo. Eles voltaram de um ríspido ultimato, instruindo Roma a se submeter à autoridade tártara. Durante o tempo em que ficou no Chipre, Luís IX também fez contato com eles. Em 1249, enviou seus próprios representantes aos mongóis no Irã. Mas quando essa embaixada retornou, em 1241, encontrou Luís na Palestina, ele trouxe um dura exigência que se começasse a lhes pagar um tributo anual que, não é necessário dizer, o rei franco ignorou. A despeito desses intransigentes apelos à diplomacia, o Império Mongol começou efetivamente a se comportar na Segunda Guerra, metade do século XIII, corroído por uma luta dinástica e pelos problemas inerentes ao governo do seu domínio tão intenso. Não obstante, eles continuaram a ser uma força inspirava o pavor. Na década de 1250, o Gran Khan Mongke, neto de Gengis Khan, iniciou a renovada onda de expansão pelo mundo muçulmano, do Oriente Próximo e para além dele, colocando seu irmão Hulagu no comando de uma enorme horda
e dezenas de milhares de guerreiros, junto com o guerreiro mongol Tiburcio, marchando pelo sul do Irã em 1256. Este poderoso exército voltou-se para Bagdá, onde o enfraquecido membro da dinastia abásica ainda reclamava do título de califa sunita. Em fevereiro de 1258, Ruglau esmagou Bagdá, passando 30 mil muçulmanos pelo fio da espada, destruindo boa parte da outrora grande capital. Eles perseguiram para subjugar a maior parte da Mesopotâmia, estabelecendo o que ficou conhecido como Ilkhanato Mongol da Pérsia, estabelecendo que o Iraque as fronteiras da Índia. Ruglau então cruzou os Eufrates para chegar às fronteiras da Síria e da Palestina em 1259.